Então, vamos dar aqui continuidade à nossa partilha. Como eu falei para vocês, eu vou ler aqui um trecho do escrito da comunidade católica Shalom, que tem o título No Coração da Obra, em Unidade com Carisma. E esse é um escrito inspirado por Deus. Aquele jovem que eu falei do resumo, o Moisés, o nosso fundador, que Deus inspirou ele a escrever, colocar no papel todo o itinerário da comunidade católica Shalom, desde os seus inícios até o tempo que ele estava escrevendo. E daí já se passaram muitos anos, estamos aqui em 2020. A comunidade ela começou a sementinha lá em 1980 e mais se concretizou de uma forma mais pontual em 1982, que é o ano da fundação da comunidade católica Shalom. É essa que você faz parte dentro desse grupo de oração. E aí, lendo, preste bem atenção, que o Senhor inspirou ao Moisés. O Senhor, em seu infinito amor, desde toda a eternidade, tinha em seu coração a vocação Shalom. Por determinação da sua livre vontade, ele começa a se manifestar a nós, neste tempo que vivemos, a vocação a ser Shalom, pois o carisma, dado por Deus, antes de ser algo que vamos fazer, é algo que ele nos chama a ser, a viver, a abraçar na vida, a encarnar na nossa forma de viver. Ele não só nos criou para isso, como também nos resgatou do mundo, do reino das trevas, onde estávamos, para que sem temor, livre das mãos dos inimigos, possamos servi-lo em santidade e em justiça, em sua presença todos os dias. E aí a gente poderia continuar, né? E aí por aí vai. Coisas importantes nessa parte do escrito, né? Que, como eu falei, esse grupo de oração que você faz parte, ele está dentro de uma atmosfera, de um carisma dentro da igreja. E isso não é qualquer coisa. Não por mérito nosso, que fazemos parte da comunidade, mas isso é fruto da misericórdia de Deus, que nos elegeu e quis presentear a humanidade, quis presentear essa cidade de Aracaju com este carisma que você faz parte como obra Shalom. Eu partilho isso para que vocês possam entender a grandeza, né, deste caminho que vocês vão trilhando, para que dentro do coração de vocês vá despertando também esse amor, esse mesmo desejo e essa alegria de fazer parte desta obra. E eu partilho de forma muito pessoal. Quando eu tive a minha experiência com Deus, em 2001, eu fiz um seminário de vida no Espírito Santo e fui trilhando um caminho no grupo de oração. E na medida que eu trilhava esse grupo de oração, e naquela época ainda nem existia o Caminho da Paz de forma, formalizada como existe hoje, que você está fazendo parte, com aquele manual, com aqueles livros, que com certeza você reza na sua casa, aquelas leituras, enfim, o itinerário do Caminho da Paz. Não se existia naquela época. Mas da forma daquele tempo, nosso Senhor ele foi conquistando meu coração, porque eu via a vida dos irmãos, aqueles missionários que eu não sabia nem de onde vinha, nem por que estavam ali naquele ano. Mas eu ia despertando no meu coração um desejo de estar junto com eles, de colocar minha vida a serviço, porque eu entendia que aquilo ali era de Deus. Aquilo ali não era uma obra humana, era algo que Deus tinha inspirado. E aqui nesse escrito, vocês vão perceber que é aquilo que Deus fala. A vocação Shalom, ela nasceu do coração de Deus. E do coração de Deus também surgiu, meus irmãos, o desejo de te trazer para dentro desta obra Shalom, para que você fosse também dando esse passo de trilhar os caminhos do Senhor em justiça, em santidade, porque você foi resgatado do mundo, né? Deus te resgatou, mas te resgata hoje todos os dias, né? Por meio da sua misericórdia, por meio da sua eleição. Estar dentro de um grupo de oração também faz parte de uma eleição de Deus. Porque futuramente você pode se descobrir chamada vocação Shalom. Vocês já pararam para pensar nisso? Que pode ser que Deus não queira mais que vocês só tenham os compromissos de um membro de grupo de oração, mas pode ser que o nosso Senhor te chame a trilhar um caminho de compromisso mais aprofundado dentro da comunidade como vocacionado e aí ingressar na comunidade de aliança e aí ter os compromissos cada vez mais firmados e solidificados? Será que você já se perguntou isso? Ou você tem medo de perguntar a Deus? Ou você tem medo de encarar esse caminho com seriedade porque você tem medo de onde o Senhor vai te levar? Se
Você ainda não se perguntou, eu animo a se perguntar. Se você já se perguntou, mas tem medo, eu digo para vocês, não tenham medo, porque o caminho que Deus tem reservado para você é o melhor caminho. Os planos que você tem para a sua vida, nada se compara com os planos que Deus tem, porque os planos de Deus sempre são melhores do que os nossos. Então, voltando, né, para o escrito, eu faço essa leitura com este desejo mesmo de fazer com que vocês façam arder no coração de vocês essa gratidão, porque vocês fazem parte de um carisma que nasceu do coração de Deus, e isso não é pouca coisa. E aí, a partir dessa consciência que Deus quer iluminar em vocês, muitas coisas podem mudar, porque eu sei que mudou na minha vida, nas minhas posturas, como eu disse, né? Eu tinha seriedade, aquela casa, aquele centro de evangelização era meu, aquela casa não era daqueles missionários, era minha também. E eu estava ali, se eles estavam fazendo faxina, eu queria fazer, eu queria servir no ministério logo, eu não queria ser somente aquele encontro. Na minha época, o meu grupo era no domingo. Eu não queria só estar no domingo, eu queria estar quase sempre no Shalom. Eu não sei se vocês já passaram por essa fase, acredito que sim, porque parece que todo mundo vai vivendo um caminho parecido. Claro que para cada um deles tem uma pedagogia, mas eu queria estar nos eventos da casa, eu queria estar com aqueles missionários, eu queria saber da vida deles, eu queria ajudá-los até mesmo materialmente, financeiramente, né? Porque na época eu trabalhava, e mesmo sem trabalhar, às vezes a gente tem um dom para colocar a serviço, né? Se eu sei consertar alguma coisa, se eu quero limpar, eu sei organizar, eu tenho um dom para planta, eu tenho um dom de jardinagem, eu tenho um dom de pintura, seja lá o que for, consertar roupa. Cada um tem um dom. E eu sabia que a minha vida também era um dom para aqueles irmãos, para aqueles missionários, porque eles estavam ali a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo e a serviço da evangelização. Então, eu também pergunto, será que vocês conhecem os missionários que moram na missão de Aracaju? Será que vocês se interessam pela vida deles? Será que vocês se preocupam, né, com a vida deles, porque eles deixaram tudo, como eu, sou uma missionária da Comunidade Vida. Nós deixamos pai, mãe, amigos, planos, carreira, para seguir a Jesus Cristo, e Ele nos prometeu dar 100 vezes mais. E sabe como é que Deus nos dá os 100 vezes mais, e Ele cumpre essa promessa a cada missionário de dar 100 vezes mais? Através de pessoas como você, que vai se tornar pais e mães nossos, pais, mães, irmãos, amigos, a partir do momento que se dá, né, a conhecer, a partir do momento que está ali dentro daquela comunidade para conhecer os missionários, conhecer também as suas necessidades e também partilhar das suas necessidades. Porque, meus irmãos, a vida em comunidade é a melhor vida que Deus poderia nos dar, porque estar num grupo de oração é estar numa comunidade. Como aquelas comunidades primeiras lá em Atos dos Apóstolos, que eles colocavam tudo em comum, dons, alegrias e dores, e assim cresciam na fé e testemunhavam que Jesus era o centro da vida deles e que nada poderia separá-los do amor de Deus, e que a tribulação, né, os pecados, as quedas, nada tem o poder de nos separar do amor de Deus. Isso nós vamos aprendendo dentro de um grupo de oração, através daqueles grupos de partilha, que às vezes pode ser que vocês não gostem, porque vocês fiquem com vergonha de partilhar a sua vida, mas, meus irmãos, aquele é o momento por excelência onde vocês vão vivendo a fraternidade. E aí outras pessoas, até mesmo a sua família, seus amigos, podem dizer: o que é que tem de diferente nesse grupo de oração? O que é que tem de diferente no Shalom? O que é que tem de diferente na Igreja Católica? Porque nós somos Igreja Católica. Eles vão ver, porque existe algo, o Espírito Santo os une e eles são uma só alma, um só coração, um só corpo. A dor de um é a dor do outro, a alegria de um é a alegria do outro. E assim é viver na comunidade católica Shalom. Desde quando eu sou obra até quando eu sou membro, né, oficial, efetivo, consagrado com promessas definitivas. E é essa vida que pode ser que o Senhor te chame, que Ele está chamando inicialmente no grupo de oração, mas pode ser que Ele te chame lá na frente ou hoje, e você às vezes tem medo de responder, a um compromisso mais arraigado dentro da própria comunidade católica Shalom. Você já parou alguma vez na vida para se perguntar isso? E aí eu deixo, né, para vocês pensarem, né? Quando eu estava rezando para preparar essa partilha, o Senhor me fazia lembrar de uma planta que às vezes precisa ser podada quando ela está muito feinha, né? As flores secas ou sem dar muito frutos. Geralmente a gente poda para ver se elas criam, né,
nasce uma flor, uma folha mais viçosa. Mas Deus fazia lembrar dessa imagem, falando do grupo Betel. E aí aquela perguntinha que eu fiz para vocês, será que vocês têm noção de que o carisma Shalom faz parte desse caminho para te formar, para te podar? Porque quando Deus fala é porque Ele quer chegar a algum lugar. E, com certeza, quais são aqueles momentos que Deus vai te podar? Nos acompanhamentos, que muitas vezes a gente tem vergonha de ir, através do serviço no ministério, onde eu vou crescer na responsabilidade, através da minha presença, né? Onde eu vou aprendendo a ser quem eu sou, e aí dentro de um caminho de formação, de obediência, porque na obra Shalom nós também somos convidados a viver a mesma dinâmica da comunidade, né? Claro, nas suas dimensões particulares, mas de obedecer, pedir liberação ao grupo de oração, né? De ser fiel aos compromissos, como a comunhão de bens, que na paróquia nós chamamos de dízimo. Enfim, tantas outras realidades. A dimensão da castidade, claro que em uma dimensão, mas todos somos chamados, né, a viver a semelhança de Cristo, o Cristo que é pobre, obediente e casto. E a comunidade Shalom, desde a obra, vai nos ensinando a viver, a nos deixar transfigurar em Cristo, né? Eu me transformo em Cristo, Ele muda, Ele visita todo o meu ser e Ele transforma a minha forma de pensar, os meus conceitos, os meus valores, que às vezes são valores totalmente anti-evangélicos, os meus comportamentos, a forma como eu falo, a forma como eu como, a forma como eu me divirto. Tudo isso eu aprendi quando eu era obra, do mesmo jeito que você é hoje. E hoje eu sou uma consagrada, com promessas definitivas, sou celibatária, mas não foi depois que eu entrei na comunidade que eu passei a viver a dinâmica do carisma Shalom, mas por uma graça de Deus, por uma docilidade do meu coração que Deus conquistou, eu fui desejando desde o grupo de oração a querer me assemelhar àquela vida, aquele carisma que eu me identificava. E aí você vai percebendo dentro da sua história se você também vai se identificando com este carisma. E na medida que você vai se identificando com esse carisma, você vai amando ele cada vez mais. Você vai entendendo que um grupo de oração não é somente um compromisso que eu posso ir, eu posso não deixar de ir e ninguém vai sentir falta. Eu vou começando a entender que eu preciso ter um ministério para poder colocar os meus dons a serviço, porque tem algo que só eu posso fazer e eu não posso delegar a ninguém. Quando eu vou descobrindo que o carisma Shalom é da vontade de Deus e aquele é um caminho da minha santidade, para a minha santidade, eu também vou entender que eu vou precisar dar de graça o que de graça eu recebo todos os dias. Eu preciso viver conforme este carisma, né? Eu não sou somente uma membra convidada, eu faço parte dessa obra, né? E eu vou precisar me decidir por essa obra, pela fidelidade, né? De pedir liberação ao meu pastor no dia que eu não posso por algum motivo. Aquele dia de grupo de oração é meu compromisso com Deus. Se eu não for, eu não vou estar sendo infiel à pastora, não, mas eu estou sendo displicente com o compromisso que eu firmei com o próprio Deus. Porque o carisma Shalom é algo sério, é do coração de Deus, como nós vimos desse escrito. Então, quando a gente passa a entender o itinerário que Deus tem para mim, que passa por esse carisma, eu vou vivendo as coisas com mais seriedade, com mais fidelidade, mas porque eu passo a amar este itinerário que Deus tem e criou pensando em mim. Quando Deus criou a comunidade católica Shalom, Ele não pensou só no Moisés e em mim, que já estou com o sinal do pescoço. Ele pensou em você, neste dia de hoje, na situação que você vive hoje. O carisma seria e é uma resposta para transformar a sua vida, te fazer mais amigo de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, por meio dessa simples partilha, eu venho interpelar o coração de vocês a estar mais próximo da comunidade. Claro que nesse tempo ainda não estamos próximos fisicamente pela realidade da pandemia, mas estar mais próximo aonde a comunidade está, nos eventos que a comunidade promove, no meu grupo de oração, naquilo que já faz parte da vontade de Deus para a minha vida neste tempo. Toda terça-feira, fidelidade ao acompanhamento quando minha pastora marcar, o grupo de partilha, lazer, retiros e tudo aquilo que a comunidade nos chama a viver, né? Aqueles eventos online, de querer estar, porque eu sou parte desta obra, então eu não posso estar em outro lugar, eu tenho que estar onde a comunidade está.
Então tudo muda, né? A comunhão de bens, porque eu quero colocar aquilo que Deus me deu, de devolver aquilo que não me pertence para construir essa obra de evangelização. Você sabe que aquilo que você partilha colabora com a construção e a perpetuação desta obra de evangelização, para manter aquela casa, para as missas acontecerem, os eventos acontecerem. Nós precisamos também da sua ajuda. Não porque vocês precisam, né, colaborar, mas porque isso faz parte também do seu caminho de santidade, da sua gratidão a Deus por tudo que Ele já fez na sua vida por meio deste carisma. Então, isso tudo é fruto de amor, mas eu só posso amar aquilo que eu conheço. Então, eu quero despertar no coração de vocês, né, essa seriedade com este caminho que Deus convidou vocês a trilhar, seriedade na participação do seu grupo de oração e determinação em abraçar esse carisma como um itinerário que Deus criou para que você fosse mais santa e que você fosse mais próxima dele. Espero que tenha ajudado, estarei rezando por vocês, intercedendo para que cada vez mais vocês cresçam no amor a Cristo e também ao carisma Shalom que nós fazemos parte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Shalom.